Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre o caso de Robinho Júnior, né? Que aconteceu no Santos. Que eu vou explicar pra vocês direitinho o que foi que aconteceu. Antes eu peço que vocês compartilhem, comentem, ativem o sininho para não perder notificações, se inscreve no canal, tá? Para não perder nenhum vídeo. O que aconteceu com o Robinho Júnior foi o seguinte. O Santos, ele tentou a primeira tentativa, né? Renovar com o Robinho Júnior para ter um contrato maior, né? Que o contrato dele vai até dia 30 de abril de 2027. E aí, só que nem a mãe de Robinho Júnior e nem o empresário de Robinho Júnior falaram que a proposta estava em mão, porque a proposta foi falada em boca, tá? E aí, o que aconteceu? Além de a proposta de renovação ter falado de boca, e nem a mãe de Robinho Júnior, nem o empresário ter gostado, também teve uma outra situação aí no meio dessa tentativa de renovação, falado por boca, né? Foi que Vojvoda, né, pediu para Robinho Júnior descer para base para jogar um jogo de domingo passado contra o Cruzeiro pelo sub-20, né, da base. Só que Robinho se negou a jogar, né? E o empresário também não quis que ele jogasse. Ninguém quis que ele jogasse, né? Quisesse que ele ficasse logo no principal e jogasse, né? E treinasse, voltasse a treinar no principal para poder focar pro jogo contra o Mirassol, né? Só que o Vojvoda queria que ele descesse pra base para poder ele pegar ritmo, porque ele não tinha jogado alguns jogos no Santos e ele queria que o Robinho, né, Robinho Júnior, jogasse para poder pegar ritmo e depois subisse para poder treinar. Acabou que ele não jogou e o Santos ainda perdeu na base pro Cruzeiro, né? E depois o Robinho voltou ontem, foi quarta, foi ontem, para o treinamento, para o foco contra o Mirassol, terça-feira, né? E aí, o andar da carruagem, ontem, tiveram uma nova reunião, que agora dessa vez, o próprio presidente, Marcelo Teixeira, né, intermediou essa conversa com o empresário, e acabou que o diálogo, né, avançou nas conversas, e parece que vai ter a renovação, né? Só que ainda vai ter uma outra reunião para poder, deve ser para poder assinar o contrato, né? E aí o que foi que aconteceu? No intervalo das conversas, né? Reafirmar o plano, né, da carreira de Robinho Júnior, né, e demonstrar a confiança no clube ao staff, né, mostrar que Robinho tem importância no clube do Santos e que quer dar um contrato bom para ele, né, para poder ele ter importância no clube. E o contrato dele é aumentar o salário de 3 a 5 a mais do que ele já ganha, né? E aí teve, além do agente, né, o responsável que resolve toda a burocracia do jogador, o jovem também conta com a mãe dele, né, Viviane, o nome da mãe dele, na gestão da carreira. Então não é só o empresário, também a mãe dele também gerencia a carreira dele também junto com o empresário, né? E aí, nessa reunião, o pessoal saiu da conversa mais otimista, né? Embora de um detalhe de um novo contrato não tenha entrado em discussão ainda direito, né? Nessa quinta-feira, né? Mas saíram com otimismo. E aí agora é esperar uma próxima reunião para poder alinhar tudo e selar o contrato de renovação, né? Que ainda não tem uma data específica para poder fazer essa reunião, tá? Mas pelo menos já saíram mais otimistas, já saíram resolvidos pelo menos,
para não ter esse imbróglio, essa confusão, nem contra a diretoria no modo de renovar e nem com o Vojvoda ali, né? E aí, Robinho, como eu já falei no início, tem um contrato de 30 até 30 de abril de 2027 e as partes estão alinhando ali a parte financeira, né? E a burocracia de um novo contrato que, como eu já falei, não tem data ainda para poder renovar, né? O objetivo, né, da diretoria, da comissão técnica, era dar ritmo para, como eu falei, dar ritmo para Robinho Júnior, né, jogando na base ali, no jogo contra o Cruzeiro, que acabou perdendo o pessoal da base, né, para depois subir, terça-feira agora, para o profissional, né, e ele acabou subindo, acho que foi quarta-feira, ou foi ontem, para o profissional, para voltar a treinar, e voltou a treinar com o elenco, né. E segundo a fonte dos Santos, né, o clube recebeu uma determinação, né, do staff dele, para Robinho não atuar, como eu falei, não atuar no Sub-20. Então ele não jogou, como eu já falei no início do vídeo, ele não jogou. E mesmo com a confirmação, né, o retorno do atacante foi agora, na quarta-feira, foi ontem, que ele voltou a treinar com um profissional, né. Aí que aconteceu no primeiro imbróglio que teve na primeira reunião não, no primeiro fala que o presidente, que falaram que mostraram uma proposta, mas mentira, que foi tudo de boca. Foi que o empresário havia exigido um veto, né, e sim uma decisão em comum, entendeu? Não foi o empresário disse não vá, não, foi todo mundo em comum, todo mundo concordou, né, com a diretoria do futebol profissional, né, já que o jogador teria sofrido, né, uma pancada durante a atividade e sido medicado, e por isso ele foi preservado e por isso ele não jogou na base, né, no jogo contra o Cruzeiro. E aí agora falta alinhamentos entre o Santos e a equipe de Robinho, né. Não era novidade nesse caso, tá? Em dezembro o clube procurou, né? Como eu falei, que eles falaram de boca, que falaram que foi só de boca, não foi o papel na mão, né? Ali foi em dezembro que o clube tinha procurado o Robinho e o staff, né? Do jogador, mais a mãe dele, para apresentar uma proposta de renovação com salário 5 vezes acima do atual, né? Como eu falei, de 3 a 5 vezes a mais do atual, sendo que não foi no papel, foi de boca, né? Foi de boca, não teve nada de papel. Papel provavelmente pode ter sido agora na reunião, né, que teve ontem, quinta-feira, mas de dezembro foi só de boca. E aí, além da valorização do jogador, né, ser valorizado no Santos, que pulou etapas, né, desde o ano passado, não passou direto pela base, já foi direto pro profissional, né. Robinho, né, teria um bônus por metas e um plano de carreira de acordo com apresentado ano passado, né, segundo a fonte, para poder provavelmente ser renovado, né. E provavelmente ele deve ter conseguido, e com isso o Santos agora vai marcar uma outra reunião, que não tem data ainda, para poder selar essa renovação de Robinho. Mas pelo menos saiu todo mundo feliz dessa reunião, todo mundo resolvido, sem confusão, sem nada, né? Então, galera, essa foi uma mini confusãozinha que teve com o Robinho Júnior, mas nada muito grave, né? Que afastasse o jogador ficasse chateado também. O jogador já tá de volta ao profissional, agora esperar que ele volte a ser utilizado no campeonato, utilizado pelo Santos, né? Nos jogos do Santos. Então, vamos aguardar aí esse imbróglio aí da renovação de Robinho Júnior. Qualquer novidade eu trago aqui pra vocês, tá? Muito obrigado por quem assistiu. Compartilha, comentem, ativa o sininho para não perder notificações, inscreve no canal, tá? Espero vocês nos próximos vídeos e falou!